comecei a ter dor de cabeça. Parecia que minha cabeça ia explodir. Nossa, muita dor. Falei, vou deitar aqui pra ver se a dor passa, né? A hora que eu acordei, aí foi o que mais assustei. A hora que eu levantei, eu não conseguia mais mexer a perna. Não tinha mais controle nenhum da minha perna. Meu braço também tava sem sensibilidade, assim, não conseguia pegar nas coisas direito. Não sabia nem mais senha de destravar celular. Não sabia nada. Não conseguia escrever meu nome. Tava muito mal. Cheguei passando mal, quase caí na escada do hospital. Fizeram todos os exames. Aí o médico veio com a notícia, né? O que foi encontrado na ressonância magnética foi uma trombose venosa cerebral. Aí ele falou, olha, você toma anticoncepcional? Foi a primeira coisa que ele me perguntou. Olá, meninas! Hoje eu estou aqui para conversar com a Juliana. Ela é médica veterinária, tem 27 anos e aos 22 anos foi acometida com uma trombose venosa cerebral provocada pelo uso do anticoncepcional. Olá, tudo bem e você? Tudo bem. Prazer. Hoje agora a gente está aqui para conversar com você, para saber essa sua experiência. Eu queria saber antes, na verdade, se você usava, Ju, você usava o anticoncepcional mesmo para se prevenir de uma gravidez ou porque você tinha algum problema de saúde que precisava ser controlado pelo anticoncepcional? Não, foi tudo por conta de gravidez mesmo. O que acontece é o tabu, né, da gravidez na adolescência, né? O tabu não, né? A problemática, né? Essa pressão que a gente é colocado, que a gente fica com 30 anos e acha que vai ser grávida na adolescência ainda, né? Eu tinha 16 anos e eu comecei a namorar. Comecei minha vida sexual. E aí falei, ai mãe, comecei, tô namorando, não sei o quê, vamos pro ginecologista. Na hora, né? Primeira coisa que se faz. Aí fui no ginecologista e a primeira coisa que ele fez foi prescrever um anticoncepcional, sem nenhum tipo de exame para saber se eu tinha uma trombofilia, nada. Ultrassom abdominal, todos esses exames corriqueiros, nenhum foi pedido, nenhum exame de sangue, nada. Então, toma anticoncepcional e tem que tomar, né? Uma coisa meio enraizada, assim, né? Eu não sei como que tá agora, mas quando eu tinha 16 anos era assim, né? Ah, não, porque tem que tomar, porque não pode engravidar e só. Aí comecei a tomar. E eu ia com frequência no ginecologista, né? Acho que uma vez por ano eu ia e toda vez que ia no ginecologista, não, continua tomando, continua tomando. Isso se estendeu aí por 5 anos, né? E assim, uma menina de 16 anos não conhece o próprio corpo. Não conhece, não sabe o que é ciclo, não sabe o que é libido, não sabe nada. Então, eu simplesmente cortei todo esse conhecimento do meu corpo e comecei a tomar anticoncepcional e aquilo, né, o anticoncepcional vira parte do seu dia a dia. Imagina, 5 anos, todos os dias, tomando um comprimido eu simplesmente cortei pela raiz todo o ciclo natural do meu corpo, que poderia estar acontecendo naquele tempo, né? E eu tinha, assim, ainda tenho, né, um problema de acne, então, assim, quando você começa a tomar com 16 anos, a pele melhora, eu emagreci, então, nossa, para mim foi maravilhoso. Na época, eu imaginava que isso era o anticoncepcional, foi maravilhoso, entendeu? Foi nesse sentido do que eu falei que eu emagreci, porque é uma Você coisa que achou eu, uma coisa nossa, boa, a espinha fica, achei né? maravilhoso, sim, a pele, emagreci, e, nossa, tava me sentindo ótima, né? Comecei a namorar, e aí foi assim, nossa, vida maravilhosa, tirei aparelho, a puberdade, né? Aquela coisa. Então, para mim, o anticoncepcional era uma coisa que fazia parte da minha vida e eu não ia tirar de jeito nenhum, entendeu? E aquele medo de engravidar, né? Que era assim, que, nossa, se engravidasse, ia acabar com a minha vida, né? Mas é a coisa do adolescente, né? Do medo mesmo. Então, para mim, o anticoncepcional era imprescindível. Ele tinha que estar ali todos os dias da minha vida, né? Qual que você usava, Ju? O IAS. Sempre eu tomei o IAS durante 5 anos. E ainda os médicos sempre falavam, não, esse aqui é o que menos tem risco, esse aqui é o melhor para sua idade, melhor para pele, o melhor para tudo, né? Nossa, IAS era maravilhoso. Os médicos falavam que era Deus no céu e IAS na terra, né? Não. Para as meninas da minha idade, não só para mim, né? De todas um monte de meninas que eu conversei, a maioria dos médicos receitavam o IAS mesmo, ou as que não tomavam, às vezes falavam porque o IAS era um pouco mais caro, eu não queria tomar por conta disso, né? Mas os médicos sempre, né, as meninas à minha volta sempre tomavam o IAS.
Aí eu entrei para a faculdade, a vida também maravilhosa, continuou. Fiz tudo certinho, né? O IAS assim, não parou nem um minuto. E aí eu lembro que eu estava no 4º ano da faculdade, né? Era um ano bem caótico na minha graduação. Uhum. Então é um período de muita correria e prova e começa a ir atrás de TCC, iniciação científica. Nossa, eu tava com a minha cabeça assim, trabalhando muito, muito. Eu tava na loucura daquilo, né? E eu lembro muito bem que Botucatu é uma cidade muito fria, né? Muito, muito gelada. E tava nessa época do ano, no final de junho. Tava aquele frio e aí comecei com dor de cabeça. E eu era uma garota ativa, fazia academia, fazia balé, além de tudo da faculdade. Então, assim, nunca não fumava, assim, bebia socialmente, né? Às vezes em uma festa ou outra, mas era uma coisa assim, não me faltava saúde. Eu tinha um histórico razoável de enxaqueca. Vez ou outra eu tinha um episódio de enxaqueca que eu começava a ter aquela aura de enxaqueca, né? Que a visão começa a ficar meio turva, depois me dava muita ânsia de vômito, passava mal e muita dor de cabeça. Mas era uma coisa que passava, era uma coisa que vinha. E você chegou a perceber se Aí essa enxaqueca foi depois que você começou a usar o anticoncepcional ou você sempre teve? eu eu tinha, quando mais nova, eu comecei a ter, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, mas começou a ser mais frequente depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, com certeza. Mas ainda assim era uma coisa que eu conseguia manejar com tranquilidade, né? É. Aí, como eu falei, Botucatu era uma cidade muito fria, estava numa época bem gelada, eu estava ali fazendo exercício, continuando minha vida turbulenta, né? Minha vida de estudo e tudo mais. Comecei a ter dor de cabeça. Uma dorzinha de cabeça que começava a vir, mas ela vinha constante. Como eu estava num ritmo muito acelerado, tomava ali um remédio para dor, né? E às vezes passava, dormia, no dia seguinte acordava com dorzinha de cabeça de novo. Dorzinha, dorzinha, dorzinha. Essa dor menor se estendeu por uma semana. Na segunda semana, eu comecei a ter pico forte de dor de cabeça. Aí eu comecei a perceber, principalmente quando eu lavava, ia tomar banho, lavava a cabeça, abaixava a cabeça para secar. A hora que eu levantava, parecia que minha cabeça ia explodir. Nossa, muita, muita, muita dor. Aí chegava a passar mal de ânsia de vômito. Aí depois que eu ficava um pouco deitada, assim, esperava, aí ela ia diminuindo, tomava remédio, aí ela passava. Só que ela continuava uma dor constante. Essa segunda semana foi assim. Na terceira semana, essa dor forte não passava. Era uma dor que vinha forte. E aí eu comecei a sentir um formigamento aqui nas costas, assim. Começava a formigar, como se eu colocasse a mão e não sentia onde eu estava palpando, sabe? Um formigamento estranho. Só que assim, no frio de Botucatu, que estava naquela época, eu não associei a nada, né? Só que a dor de cabeça estava me incomodando bastante. E eu estava numa semana de prova, não estava conseguindo estudar direito, estava me incomodando. Aí eu fui pro hospital, né? Eu já tinha falado com a minha mãe, falei, mãe, tem uma coisa estranha acontecendo, uma dor de cabeça muito forte. Aí ela falou, bom, vou aí pra te ajudar. Eu vou no hospital com você. Jamais você pensou que podia ser efeito Não, colateral, nada, nada, nada. não, imagina, de jeito nenhum. Fui pro hospital com formigamento, com muita dor de cabeça, muita, mas muita dor de cabeça. Aí falei pra médica, né? Ela me atendeu no pronto-socorro, falei pra médica, olha, tô com dor de cabeça, eu tô sentindo um formigamento estranho aqui nas costas, assim, já tava descendo pra perna, né? Minha perna direita também, eu tava sentindo quando eu ia dirigir, que eu não conseguia ter a sensibilidade direito do acelerador e freio. Era uma coisa estranha, assim. Eu conseguia mover minha perna tranquilamente, mas eu sentia uma dormência, como se eu não firmasse o pé no chão direito. Parecia uma dormência de quando a perna fica presa, assim, sabe? Que você não consegue pisar direito no chão. Minha mãe sente as coisas, ela vê quando não tem uma coisa errada, né? Ela falou, não, vou pedir para ela fazer um exame, tomografia, uma ressonância, alguma coisa, Juliana, não é normal, não é isso, não é normal com você. Aí ela falou com a médica falou, não, ressonância e tomografia no hospital só em caso de AVC ou isquemia cerebral, não é seu caso. Mas assim, ao mesmo tempo, ela não fez nenhum tipo de exame para saber se era, entendeu? E aquela dor latejando a minha cabeça. Aí ela fez medicamento forte para mim, para enxaqueca, né? E a dor passou. Assim, foi
praticamente instantâneo a dor passou. Só que engraçado, né? Engraçado, agora eu acho engraçado, mas na época foi bem trágico. Que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô sentindo alguma coisa, a dor passou, até a cor voltou no meu rosto, assim, só que eu senti alguma coisa na minha cabeça. Eu balançava a cabeça assim, eu sentia alguma coisa, e eu falava pra ela, mãe, parece que eu sinto alguma coisa na cabeça, tá muito estranho. E eu sentia, eu colocava a mão assim, parecia que tinha uma coisa. Dor passou, eu consegui, até voltei a sentir fome, né? Almocei bem aquele dia. Aí ela falou, toma esses medicamentos se a dor voltar. Me deu medicamento forte pra dor também. Falou, se voltar forte, pode tomar 2 comprimidos. Aí eu falei, não, tá bom, né? Vou fazer minha prova, fazer minhas coisas. Se voltar a dor, tomo 2 comprimidos. Isso foi numa quarta-feira. Quinta-feira a dor voltou, tomei um comprimido, fiquei um pouco ainda com dor, mas dava para aguentar, estudei para a prova, fiz um monte de coisa. De quinta para sexta eu ainda estava sentindo minha perna meio dormente, meu braço também. Aí, sexta-feira de manhã, eu acordei cedo com a cabeça muita dor, muita dor. Aí eu falei, não vou para aula, né? Vou deixar para ir para a hora da prova só. Aí eu acordei, falei com muita dor, falei, vou tomar 2 comprimidos para conseguir fazer essa prova. E eu falei, vou falar com minha mãe para ela vir me buscar, que essa dor tá muito estranha. Aí eu liguei para minha mãe, olha a sorte, que eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, acordei com dor, eu acho que eu vou precisar ir para casa hoje. E ela falou, não, não vem dirigindo, eu vou te buscar. Aí eu falei, tá bom, minha prova acaba lá pelo meio-dia, aí você pode vir me buscar. Desliguei o telefone e falei, vou deitar aqui para ver se a dor passa, né? Deitei mais uns 40 minutos. A hora que eu acordei, que eu fui levantar da cama, que eu falei, agora eu vou levantar, né? Aí foi o que mais assustei. A hora que eu levantei, eu não conseguia mais mexer a perna. Não tinha mais controle nenhum da minha perna. Meu braço também tava muito sem sensibilidade, assim, não conseguia pegar nas coisas direito. Quase caí. Na verdade, a hora que eu consegui levantar da cama, tinha uma mesa do lado, eu levantei, me apoiei, quase caí, fiz um barulhão no quarto. E a sorte que eu morava numa república, né? Cheia de menina. Aí uma das minhas amigas achou estranho, abriu a porta e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu não tô conseguindo mexer a perna, o meu braço também não. Aí eu não conseguia mexer no celular mais, não conseguia digitar nada, completamente confusa. Aí eu falei, vou no banheiro, vou fazer xixi, vou no banheiro. Na hora que eu cheguei na porta do banheiro, aí foi o desespero, que eu queria fazer xixi e eu simplesmente não conseguia. Eu não sabia fazer mais nenhum tipo de raciocínio lógico. Então, eu sabia que eu estava completamente confusa. Eu sabia que eu queria fazer xixi, eu queria usar o banheiro e eu não conseguia. Aí minha amiga falou, não, presta atenção, abre o botão da calça. Aí abri o botão da calça, ela abre o zíper. Aí eu conseguia ir fazendo. Ela, abaixa a calça. Aí abaixava, até conseguir sentar no vaso para fazer xixi. Quase que eu não consegui ter o controle de urinar naquele momento, para você ter uma noção da situação que tava. Aí nesse momento eu já estava desesperada, chorando em prantos, não sabia o que fazer. Na minha cabeça, tudo isso era efeito do medicamento que eu tinha tomado 2 comprimidos. Eu ainda assim não tinha relacionado com o que Nesse estava dia você tinha acontecendo. tomado o anticoncepcional, nesse dia também. Eu estava no anticoncepcional normal. Porque hoje dor de cabeça pode fazer mal, o anticoncepcional. Não, Imagina. anticoncepcional normal. Imagina, desconfiar de anticoncepcional, que isso? Nesse momento eu estava desconfiando que era o comprimido de dor de cabeça que Ai, estava eu me tô quase causando esses chorando, juro. efeitos. Eu tô tentando manter o profissionalismo aqui, mas eu tô quase chorando, juro, juro, juro. Hoje em dia eu consigo Ah, falar com tranquilidade, mas eu na imagino. época foi muito difícil, né? E eu era nova, eu tinha 22 anos. Hoje, com 27, ainda me sinto nova, né? Quando com 22 anos, tudo isso acontecendo, eu fico, gente, como eu era inocente para tudo, né? Mas eu tava em prantos nesse momento, já tava, não conseguia usar Sua o mãe celular. estava vindo, né? Sua mãe já Minha estava mãe vindo. tava. Não, então, minha mãe, ela tava preparada para chegar aqui lá pelo meio-dia. Aí eu falei pra minha amiga, dei meu celular tinha aquele negócio digital, sabe? Que colocava o dedo e destravava o celular. Foi a sorte, porque eu não sabia nem mais senha de destravar o celular, eu não sabia nada, não conseguia escrever meu nome. Aí eu falei, destravei o celular, falei, liga pra minha mãe. Ela ligou, eu falei, mãe, vem que eu tô passando, não sei o que tá acontecendo, tô passando muito mal, chorando. Aí ela, ai meu Deus, não sei o quê, pegou o carro desesperada e partiu para Botucatu, 2 horas de viagem, de Jundiaí a Botucatu, né? Aí ela chegou,
Me botou no carro, ainda estava assim, carregada, sendo arrastando a perna, e ela falou, não, já para São Paulo. Seu pai já tá falando com o hospital lá, e a gente vai para lá. Aí eu falei, não, tá bom. E eu tava sem dor de cabeça, porque eu tinha tomado 2 medicamentos pra dor, né? Eu tava com muita alteração de visão também. No caminho eu não tinha. Deu pra perceber que eu não tinha noção de profundidade mais, de nada. Eu não sabia mais onde estava um carro da frente, se estava do lado. Eu perdi totalmente a noção de profundidade. Não conseguia ainda usar celular, não conseguia pegar direito nas coisas. Não tinha, parece que não tinha força, sabe? Uhum. Mas vim na viagem, vim travada assim, eu me perguntava se tá bem, eu falava, não, tô bem, e ia, mas não tava nada bem, tava muito mal. Aí cheguei em São Paulo, aí já tinha passado o efeito do remédio, a dor voltou, mas voltou com tudo, assim, voltou muito forte, muito forte. Cheguei passando mal, quase caí na escada do hospital, né? Aí me colocaram numa cadeira de rodas, fizeram todos os exames, e aí falaram, olha, tem chance, pode ser enxaqueca, como a médica falou, mas a gente vai fazer todos os exames possíveis aqui, porque o sistema desse hospital é assim. Eu falei, não, pode fazer. Fui fazer ressonância magnética. É mais ou menos 1 hora que leva, né? Uma ressonância assim com contraste, né? Aí foi o auge do meu desespero. Por quê? Hoje eu entendo o porquê, né? Eu fiquei tão desesperada, na verdade. Eles me deram vários medicamentos para dor, nenhum não passava. A dor não passava. Na veia, tudo que dava não passava. Aí falaram, não, tem que fazer ressonância. Eu falei, tá bom, vamos fazer. A ressonância você tem que ficar completamente deitada. Deitada, é. Então todo momento eu tava cabeça em pé. Me Ah, colocaram deitada, com a cabeça, ela fica horizontal completamente, né? Então o sangue vem pra cabeça. Você não tem noção. A dor que eu senti dentro da ressonância magnética. E aí eu comecei a hiperventilar de dor, e meu corpo, isso em jejum, que eu não tinha comido nada aquele dia, assim, tava entregue, né? Aí eu comecei a... Dentro da ressonância, eles ficam parada, tá acabando, e eu tentava respirar fundo e segurava a respiração para ver se eu conseguia parar de me mexer. Eu sei que foi, assim, um pesadelo a ressonância magnética para mim. É para ser um exame completamente indolor, mas para mim foi uma tortura ficar ali dentro com a dor que eu tava sentindo. Aí terminei a ressonância magnética, a hora que eu levantei eu já senti a pressão diminuindo, assim, meu corpo até ficou mole, assim, a hora que eu levantei a cabeça, eu fiquei até mole, né? Aí comecei a respirar melhor, começou a acalmar, a dor começou a diminuir, e daí fiquei na cadeira de rodas ainda, porque eu não conseguia ficar em pé, né? Aí o médico veio com a notícia, né? Aí ele falou, olha, você toma anticoncepcional? Foi a primeira coisa que ele me perguntou. Aí eu falei, tomo, há 5 anos. Aí ele falou, o que foi encontrado na ressonância magnética foi uma trombose venosa cerebral. Nesse momento eu não entendi nada. Eu já estava no 4º ano de veterinária, eu já sabia exatamente o que era uma trombose, mas eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, por conta de tudo que estava acontecendo na minha cabeça. Aí eu fiz assim, né, tá, e o que é? Aí ele percebeu que eu estava confusa, ele, é um coágulo que parou na sua veia, isso está obstruindo a sua veia, e acabou tendo até um rompimento da veia, já estava tendo um pequeno extravasamento de sangue. Aí ele falou, e por isso que você está tendo todos esses sintomas, né? São sintomas de AVC. A diferença é que o AVC ele ocorre na artéria, né? Você está tendo um acidente na veia, então por isso que você teve todos esses sintomas graduais, né? Geralmente o AVC ele acontece de uma vez e as sequelas são muito maiores. Aí eu fiquei assim, não sabia o que fazer, não conseguia entender o que era a notícia que ele estava me dando, né? Uma notícia que. Aí ele me explicou, falando olha, grego, né? o que acontece é muito comum acontecer em meninas que tomam anticoncepcional. E eu só recebi aquela informação, né? Eu não conseguia digerir direito. Eu tava muito mal. Aí ele falou, você vai ter que ficar internada aqui, a gente vai começar um tratamento com anticoagulante e, e você não pode mais tomar anticoncepcional de jeito nenhum. Aí ele falou, a gente não sabe ainda se você tem trombofilia, alguma coisa, a gente fazer uma série de exames, todos os exames possíveis, para o seu caso, para descobrir de onde é a origem dessa trombose. Perguntou se eu fumava, se eu era sedentária, e não era o caso de nada. A única coisa
era o anticoncepcional. A única coisa diferente de mim, né, era o anticoncepcional. Eu sempre fui uma menina muito saudável. Aí eu fiquei internada e ele voltou, né? Eles têm uma equipe no hospital. Aí ele voltou e falou: Olha, você vai ter que ficar na UTI. A gente vai te colocar na UTI, porque tem um risco grande de iniciar o tratamento e esse trombo se desprender, né? E aí poderia ir para o pulmão, qualquer outro lugar, e não era isso que a gente queria, né? E aí fui para UTI, lá fiquei 3 dias na UTI. Fizeram mais uma série de exames, coletava sangue de mim de 6 em 6 horas, então, assim, foi difícil. Minha mãe, desesperada, né? Ficou comigo o tempo todo. Nesses exames, nenhum exame eu tinha nenhuma alteração. Agora eu não lembro exatamente quais eram os exames, mas eu sei que não tinha trombofilia, mas tinha algumas outras alterações sanguíneas que poderiam levar também a trombose, mas eu não tinha nenhum. Eu acho que eu cheguei até a fazer teste genético depois de um tempo e também nada. Então, assim, o único causador possível dessa situação era o anticoncepcional. Fiquei 3 dias na UTI, depois eu fiquei mais 10 dias de semi-intensivo, que é uma UTI, mas não é uma UTI, né? Então, semi-intensiva. só que aí eu tinha um quarto, né, separado, que aí minha mãe conseguia ficar. Porque você estava numa situação muito instável ali, como você mesmo falou, se o trombo se deslocasse, ele poderia ir para o pulmão, você faria uma parada respiratória, e estando na UTI, eles já entubariam você. E ainda bem que isso não aconteceu, porque... Sim, era o meu maior medo, né? Depois que eu comecei a entender, começou a voltar, né? Porque tudo só começou a melhorar depois que eu comecei a tomar anticoagulante. Demorou ali acho que é o tempo que eu tava na UTI mesmo, que eu comecei a voltar, a pensar melhor, aí comecei a conseguir ler melhor, né? Conseguia mexer no celular, né? Parece besteira, mas são os parâmetros que a gente tem no momento para entender que a gente tá melhorando, né? A primeira vez que eles me deixaram levantar para eu ir no banheiro, eu já tava sentindo minha perna melhor, então assim, foi nesses 3 dias de UTI que tudo começou a voltar. A única coisa que demorou muito para voltar foi a visão. O trombo era seio sagital superior, né? Ele passa bem aqui em cima. E ele pressionava meu nervo óptico, então eu tinha diplopia, que meu olho, ele não acompanhava, né? O olho esquerdo, ele não acompanhava direito o direito. Então, eu via tudo duplo, mas demorou muito para voltar. Demorou, acho que uns 3 meses para voltar ao normal. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir dirigir, né, por exemplo. A visão foi mais desesperador para mim. Porque eu perdi a noção de profundidade, eu não conseguia atravessar a rua sozinha. Que eu não sabia o quanto o carro estava perto, entendeu? Foi desesperador. Mas, assim, o sentido dos braços, do pé, a dor passou razoavelmente rápido também. Todas as outras alterações que eu tive voltaram razoavelmente rápido. Mas isso foi muita sorte que eu tive por estar no hospital bom no momento exato. Se eu tivesse demorado mais, provavelmente eu nem teria essas funções de volta. Porque eu ouvi muitos relatos, né, depois de eu ter relatado, né, depois de eu ter contado, eu tive uma avalanche de meninas me contando casos delas. E muitas delas falaram que nunca mais tiveram a vida normal que tinham antes, né? Algumas me falaram de problemas de visão, outras me falaram que nunca mais tiveram a força das mãos de volta. Algumas tiveram sequelas mesmo, que tiveram que fazer cirurgia e colocar dreno. E, nossa, cada uma teve um problema diferente. Na época eu tava achando que todo mundo voltava ao normal quando eu voltei, entendeu? Mas não era o caso. Muita sorte, gente né? tem sequelas gravíssimas por conta de uma situação dessa. Foi puramente sorte mesmo. E atenção também, né, com o corpo, de que é hora de ir para o hospital, é hora de chamar atenção do médico e falar, meu, não tá normal, não é assim que é comigo, não tô aguentando de dor, meu, a gente tem que prestar atenção no corpo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, e é uma coisa que eu me policio muito hoje em dia, né? Ontem mesmo eu tava com uma dor aqui no pescoço, eu falei, nossa, deve estar com torcicola. Aí eu pensei, não, pode ser meningite, tem que prestar atenção nisso.
entendeu? Já fica. A gente tem que, hoje em dia a gente tem que pensar, depois que eu passei por isso, eu não penso mais no mais simples. Ai, tô uma dorzinha de garganta, ai, é o frio. Não, pode ser Covid, entendeu? Exatamente. A gente tem que prestar atenção. Ju, e assim, né, quer dizer, você, infelizmente, aconteceu isso para fazer com que você hoje dê atenção para todo o sinal que seu corpo te dá. E a gente agora nessa conversa, eu tenho certeza que vai ajudar muitas meninas a se observarem, né? Sim. Principalmente as meninas que fazem uso do anticoncepcional, porque não adianta. Ler a bula é uma coisa e é chato, os termos são Uhum. difíceis, não é claro. Agora, uma conversa como essa, um relato como esse, ajuda, eu tenho certeza que vai ajudar. Sim. Quero já agradecer Ah, obrigada. informalmente, né? Porque depois eu ia agradecer, mas porque você vê como essa sua fala, por mais que eu tenha feito um vídeo já, eu fiz um vídeo com você falando sobre Aham. o seu caso, não falei que era você, eu só Sim. falei, teve uma moça que aconteceu isso com Uhum. ela e tá. Mas é diferente você ouvir uma É, pessoa que foi vítima disso, sim. que faz tão mal, né? É. Quer dizer, a ideia é, por que que eu, desde que comecei a minha vida sexual, eu consigo me prevenir sem usar anticoncepcional e qualquer É. outra mulher não consegue? É lógico que ela Uhum. consegue, é só uma questão de se informar. E é uma questão de que, agora é uma polêmica também, Uhum. eu culpo um Vamos pouco levantar a os polêmica. médicos. Não tem como. Porque é muito enraizado, sabe? É uma menina jovem de 16, 17 anos, 15 anos, não sei. Vai começar a vida sexual, não é explicado, né? Ah, você tem essas opções, o anticoncepcional pode trazer isso, pode trazer aquilo. Não, olha, você vai começar a vida sexual, então assim, vai tomar anticoncepcional. E pronto. Não te dá uma. Não se dá o tempo de conversar com uma garota dessa, entendeu? Então, a única pessoa que eu tenho na minha vida como exemplo de mulher é a minha mãe. Minha mãe, ela engravidou cedo, ela não teve 3 filhos, casou muito cedo, então assim, ela não teve uma vida tão liberta quanto eu tenho, entende? Então, para ela sempre foi: "Ah, vai começar, tem que tomar anticoncepção também". Ela também não tem esse conhecimento, então não tem como ela me passar um conhecimento que ela não tem, Uhum. entendeu? Eu não posso culpá-la disso, é só ela não consegue, ela não tem, ela não teve essas opções também, então como que ela vai me passar isso, entendeu? Então para na cabeça dela era: "Vamos tomar anticoncepcional também, é a opção que temos". Então, às vezes falta a sensibilidade do médico, né, quando a menina vai no médico para buscar informação, falta a sensibilidade dele de passar a informação, de fazer ela entender como funciona. E a gente também não tem nas escolas, né, uma educação sobre isso. É muito pouco. Então, as meninas simplesmente não conhecem. Foi o que você estava falando, a gente não conhece o próprio ciclo, não conhece. Você já se recuperou? Como é que é a sua vida hoje, certo? E como é que você faz para se prevenir de uma gravidez? Sim, eu, graças a Deus, foi o que eu falei, eu tive muita sorte, foi tudo no seu tempo ideal. Eu fui salva, né, nessa Uhum. situação. Hoje em dia eu vivo minha vida normalmente, sem nenhum tipo de impedimento do que aconteceu. Mas isso foi comigo, não é o que acontece com muitas meninas. Então, não é um risco para se tomar, entendeu? Não é um risco que eu falo: eu tive a trombose, vivo normalmente, então tá tudo bem. Não, não está tudo bem, eu tive sorte. Muitas meninas não têm essa sorte. Muitas meninas param tudo que estavam fazendo na vida por conta de um acidente como esse. O pós, né? O pós do acidente foi o mais traumático, foi a minha questão psicológica, porque eu estava na faculdade, né? Eu estava ali naquele ritmo absurdo, e eu tive que parar tudo, eu tive que trancar a faculdade. E assim, a insegurança que me veio depois foi absurda. Eu sou veterinária, né? Então, e o meu sonho era ser cirurgiã. Primeiro que eu tive uma alteração nas mãos, né? A insegurança já começou aí. E é uma alteração cerebral, você não tem mais confiança para estudar, você não tem confiança para fazer uma prova, para sentar, para ler, você não, você, eu pelo menos, né? Eu sentia que eu não estava preparada para fazer mais nada disso. Então foi um processo complicado para eu voltar, né? Entender que estava tudo bem, que na verdade o que eu estava sentindo não era nenhuma sequela, era uma questão psicológica, um medo de voltar.
Mas assim, tudo isso levou tempo, Naturalmente, mas né, Ju? É o que a gente aham, chama do estresse pós-traumático. é, Não sei se você chegou a é, ter isso, sim, foi, que é uma crise de ansiedade provocada por um grande trauma. Não sim, sei se você chegou eu a ter. sou sempre muito rígida comigo mesma, né? Desculpa, Ju, Então, cortou, cortou. eu sou muito rígida comigo mesma. Então, assim, eu não me permitia botar pra fora isso, sabe? Então, eu sentia isso, mas eu sentia pra mim. Eu sentia um medo dentro de mim. E algumas poucas vezes eu colocava pra fora. E aí eu chorava, falava que eu não. Então, principalmente no meu quinto ano, que foi um ano de estágio, né? Eu sentia muito medo. Às vezes algum veterinário me fazia uma pergunta, eu entrava em desespero, porque eu achava que eu não conseguia. Eu sabia, só que assim, eu não conseguia botar pra fora, eu não conseguia falar, responder uma pergunta, porque eu achava que por conta daquilo eu não tinha mais a mesma capacidade, entendeu? Uhum. Hoje eu enxergo que eu estava no estresse pós-traumático daquilo. E é um processo que eu tive que passar. Uhum. Então, agora eu posso dizer que eu estou vivendo normalmente. Então, eu comecei o mestrado, voltei para veterinária, né? Que eu achei que eu ia ter que desistir. Eu estava terminando o curso por terminar. Falei, eu não vou terminar, deixar de terminar agora, né? Vou terminar e depois eu vejo. Mas não, hoje eu já trabalho, eu faço mestrado, eu dirijo normalmente, tudo voltou ao normal. Eu não tive nenhuma sequela, mas volto a repetir, isso foi sorte. Isso foi um momento que eu cheguei no hospital. Não é todos os casos que são assim. Muitas meninas têm sequelas pro resto da vida. Eu fiquei 2 anos fazendo tratamento com anticoagulante, minha veia voltou ao normal, ela tem uma leve cicatriz, mas nada que me atrapalhe, não sinto nada, não sinto dor. E eu parei de ter enxaqueca, nunca mais tive enxaqueca. E muitas meninas que leram, porque querendo ou não, o relato ele viralizou, né, de certa forma. Então muita gente vem me falar, ai, nossa, porque eu sinto muita dor de cabeça. Eu falo, para de tomar anticoncepcional. E a quantidade de gente que vem me falar, nossa, parou, eu nunca mais tive dor de cabeça depois que parou de tomar anticoncepcional é muito grande. Mas, continuando, né, a questão de prevenção de gravidez, né? Você tá me dando uma oportunidade de falar coisas que eu não tive a oportunidade de falar na época, quando tudo isso viralizou. Eu Até porque imagino. não é uma oportunidade, é uma questão que eu não me conhecia direito, né? Então eu não conhecia meu corpo direito. Então eu só falei sobre o caso. Eu nunca tive a oportunidade de falar o que eu penso sobre o que aconteceu, né? Porque eu contei muito sobre o acidente, né? O quanto foi assustador, o quanto foi traumático, assim, o quão foi horrível aquela situação. Mas eu nunca tive a oportunidade de contar a minha lição que eu tirei sobre tudo isso, né? A minha opinião sobre o que acontece. Então, eu acho legal que eu tô podendo contar um pouco sobre isso. Além do processo pós-traumático dessa situação, eu tive o processo de reentender o meu corpo. Que aí tudo no meu corpo, ele mudou. Muita coisa mudou no meu corpo. Então, eu tinha uma vida sexual ativa, só que eu descobri, depois que eu parei de tomar anticoncepcional, que eu nunca tinha tido libido. Eu não sabia o que era libido. Eu não sabia o que era vontade de transar, eu não sabia o que era isso, entendeu? Eu comecei a ter isso depois que eu parei de tomar anticoncepcional. Eu não sabia diferenciar, por exemplo, um muco vaginal de um ciclo natural de uma secreção, entendeu? De uma secreção patológica, né? Às vezes de um fungo, de uma bactéria, de odor, essas coisas, porque eu também não tinha isso quando eu tomava anticoncepcional. Eu não tinha lubrificação vaginal, não tinha nada disso. Então eu comecei a entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Quando eu tenho um muco transparente, qual época que é, quando é mais branquiçado, o que está acontecendo, que fase que eu estou do meu ciclo. A menstruação muda completamente, é outra menstruação, é completamente diferente. Eu comecei a voltar a ter cólica, porque agora eu tenho uma menstruação de verdade, né? Não é uma menstruação do anticoncepcional. Então eu passei por esse processo de entender o meu corpo. Eu parei de tomar tudo, né, no anticoncepcional. Eu até me preocupei bastante, né? Falei, nossa, vou ter que ir atrás de outro método, não sei o quê. Vamos entender meu corpo. Depois eu decido isso, eu não preciso decidir agora. Eu não vou Uhum. engravidar, que é um medo muito grande de engravidar, né? Eu vou entender a minha vida e depois eu vejo se eu preciso de algum outro método, o que eu vou fazer, né? E aí eu tive um processo de amadurecimento também. Então, além de tudo, veio um amadurecimento grande depois disso, né? E um autocuidado. Eu comecei a ter muito mais cuidado. Eu também tive a sorte de passar para um neurologista maravilhoso. Eu estava preocupada com essa questão, né, dos métodos contraceptivos. Ele falou, olha, ele me falou uma coisa que me marcou muito, que foi o seguinte, ele falou, olha,
Muitos ginecologistas vão te receitar métodos hormonais, alegando que não tem nenhum problema, um método tal não tem risco de trombose, o outro método tem tantos por cento. O que acontece? Os ginecologistas, eles não recebem o problema, o problema causado por esses métodos, não vai para eles. Vai pra gente, vai para quem tá na emergência, vai para o neurologista, vai para quem vai para o hospital, não vai para o consultório ginecológico. Então, eu te recomendo a não usar nenhum método hormonal, nenhum. E se eu como não ginecologista, te recomendo o DIU de cobre, que na minha visão de neurologista do acidente que você teve seria o único método que você poderia utilizar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, tá bom, vou ter que usar um DIU de cobre. Já tava na minha cabeça que eu ia ter que fazer isso. Aí eu achei uma ginecologista muito bacana, aliás, indicada pelo meu neurologista, que eu gostei muito. Aí ela teve essa sensibilidade que eu falei no começo de me explicar os métodos, de falar os prós e os contras de cada um, de falar, olha, esse método hormonal, ele, por exemplo, o DIU Mirena, né, que é o DIU que tem hormônio, né? Uhum. Ela falou para mim, esse método contraceptivo, ele tem uma ação hormonal local, mas ela corre risco de cair na veia. Eu tenho que te alertar, principalmente você que teve esse problema. Então ela teve essa sensibilidade de me explicar todos os métodos. O DIU de cobre seria o indicado para você, mas ele vai te dar um sangramento maior, ele pode te dar mais cólica, pode ser que a gente tenha que tirar, que às vezes não caiba direito no seu útero, tem todas esses prós e contras. Aí eu pensei, eu falei, não é a hora, não vou colocar nada, não vou usar nada, eu vou entender meu corpo, porque eu não estava também disposta a ter que passar por um outro processo de colocar o DIU de cobre e ter dor, ter mais sangramento, eu tenho um fluxo muito alto. Né? Agora eu tava pensando, eu penso, né? Vale a pena eu me indispor a esse tipo de situação? A ter dor, a ter desconforto? Porque nós mulheres, a gente sempre se coloca na posição que a gente tem que estar desconfortável, né? A gente se coloca numa posição de desconforto e tá tudo bem, e não tá tudo bem. Eu já tive desconforto demais. Eu tive um trauma muito grande, eu não preciso passar de novo por nenhum tipo de desconforto por conta disso. Então, aí eu passei o processo de me conhecer. E hoje eu me conheço meu corpo. Então, há 4 anos eu namoro um homem, né? Meu namorado faz 4 anos. E eu já tinha tido a trombose quando eu comecei a namorar com ele. E outra polêmica, né? Eu cheguei para ele, conversei com ele. Eu falei, olha, eu tive um problema muito sério, assim, 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 assado. Eu poderia colocar um DIU de cobre, mas eu não quero, eu já passei um trauma muito grande, eu não tô disposta a ter um desconforto, eu não tô disposta a passar por isso de novo, e ficar preocupada com o meu corpo, e eu vou acabar tendo uma preocupação maior de, não sei se o DIU deslocou, se não tem, então, além de tudo, eu vou ter um estresse da incerteza, né? Aí foi conversado e hoje em dia nós usamos o método da camisinha, entendeu? Então, quem usa o método contraceptivo é ele. E para muitas mulheres que eu falo isso, né, tem uma insegurança. Nossa, mas ele usa camisinha? Você confia? Aí eu sempre falo, não, é muito bem acertado essa questão, é muito bem conversado. Além de tudo, eu também conheço meu período fértil. Eu sei quando eu tô, eu sei quando eu não tô. Então, quando eu tô fértil, eu sei, eu falo, olha, é uma conversa, né? É um diálogo, eu estou no período fértil, vamos ter que tomar mais cuidado, checa direito a camisinha. Tudo isso é passível de conversa. Então, eu acredito também que a problemática não tá só com a gente, né? Não tá só com as mulheres. A gente tem que inserir os homens nisso também. O que eu faço hoje é inserir meu namorado na minha precaução, que não tem que ser só minha, tem que ser de nós dois. É isso que eu uso hoje. Eu uso camisinha e o autoconhecimento do meu corpo, do meu ciclo. E hoje em dia eu achava que meu ciclo, antes quando eu tomava anticoncepcional, eu achava que meu ciclo era irregular. Não, meu ciclo não é irregular. Ele tem ali um atrasinho ou outro, às vezes adianta 2 dias, às vezes 3 dias, mas o ciclo ele é
ele é cíclico, ele tem o seu momento. Então, é tudo questão de a gente anotar, de a gente prestar atenção, que é isso que falta. É essa sensibilidade que falta dos médicos, é essa sensibilidade que falta da educação no início da vida adolescente, das meninas, né? E dos meninos também, de colocar para os meninos que eles têm a responsabilidade, né? Então, hoje, meu namorado, ele é tão responsável quanto eu nessa situação. Não sou eu a responsável, ele é também responsável. Mas eu entendo também que não são todas as mulheres que conseguem passar isso para os homens, que não são todos os homens que são passíveis de entender, né? Que eles também têm que ter essa responsabilidade. Então, eu sei o quanto é complicado. Eu não vou falar que eu tive sorte, que meu namorado é maravilhoso, eu amo ele, eu quero estar com ele, mas eu acho que isso é obrigação de todo homem. Eu acho que isso não o torna grandioso. Isso torna um homem bom, um homem que quer estar do lado da sua mulher, independente do quão um pouco mais prazeroso vai ser o sexo para ele, entendeu? Ele é tão responsável quanto você Sim. pelo Ele filho não que deixa vocês de vão ser um ter. homem. Exatamente, ele não deixa de ser um homem responsável. Assim como eu sou uma mulher responsável, eu não sou responsável por não usar nenhum outro método contraceptivo. Muito pelo contrário, eu fiquei muito mais responsável depois de tudo isso que aconteceu. Eu preciso só deixar claro que você não faz nenhum uso de método contraceptivo, você faz uso de dois. Você Sim, faz o uso da consciência da fertilidade, que é um método, e você usa o sim, método de barreira, que é a camisinha. Você está é, duplamente protegida e é sim, exatamente como eu me protejo há mais de 12 anos. exatamente. Exatamente, esse trabalho que eu faço de divulgar para as meninas, eu estou assim, só parada ouvindo você, porque assim, a gente está muito alinhada. A gente está exatamente na mesma página. A questão é que eu Última não coisa. coloco mais nada no meu corpo. Eu fiquei pasma, porque você falou assim, eu não consigo com as meninas da minha idade falar disso tão abertamente, elas não entendem, como assim? Não usar anticoncepcional. A gente precisa alfabetizar essas meninas, a gente precisa Sim, conscientizá-las de que existem outras formas, e não só essa, porque é exatamente o que você disse. Você inicia a vida sexual, aí você vai lá para o seu profissional, ginecologista, e ele fala, ó, ou você faz isso, ou você faz isso. E você, obviamente, com toda a ingenuidade, você acata aquilo, porque é o que a sim. sociedade dita, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo usa. Quando eu publiquei meu texto, né? Nossa, eu recebi uma avalanche de crítica, gente. Foi uma coisa absurda, assim. Sério. Eu recebi vários comentários de ginecologista e o principal comentário, que é o comentário que mais me incomoda, que eu acho um absurdo um ginecologista falar uma coisa dessa, eles chegam e falam assim: não, entendo o que aconteceu com você e que você teve a trombose, mas as chances de você ter trombose grávida é não sei quantos por cento maior. Só que desde quando você parar de tomar anticoncepcional faz com que você engravide? Isso é uma imposição de que você tem que tomar anticoncepcional, entendeu? O seu papel como ginecologista é explicar os métodos contraceptivos para uma mulher, explicar quais são os riscos, não falar se você não tomar anticoncepcional você vai ficar grávida e você tem maior risco de ter trombose. Então, assim, ser sensível, explicar, então vamos explicar o seu ciclo, vamos explicar como funciona. Quando me perguntam, né, eu geralmente tento introduzir, né, além de contar o fato do acidente, né, introduzir a minha opinião sobre isso, né? A gente não precisa colocar tudo isso no nosso corpo. Você quer? Você gostaria? Você se sente insegura? Você prefere ter qualquer coisa, uma coisa que você vai colocar na sua boca, uma coisa, um implante que você vai colocar na sua pele, um corpo estranho que você vai colocar no seu útero? Tem essas opções. Você se sente confortável com isso? Ah, me sinto melhor, legal. Pensa direitinho, estuda sobre o assunto, vê se esse é o caso ideal para você. Eu, no meu caso, não me sinto mais confortável em colocar nada disso no meu corpo. Pode ser que eu coloque, mas assim, não é isso que eu quero para mim agora. Eu acho que você, no nível que você está, de autoconhecimento, eu creio que você não vai colocar Não, o DIU. eu sinceramente não quero. É que eu não gosto de ser incisiva, falar, não coloque isso no seu corpo. Não é assim. Se você quiser, se você se É. sente confortável com Uhum. isso, legal. Eu não quero, eu não gosto, eu acho que não preciso. Estou muito confortável da forma que eu estou vivendo agora. O meu diálogo com meu namorado é muito tranquilo e é um autoconhecimento. Como disse a minha aluna, né, uma das minhas alunas que passou pelo processo do conhecimento, ela fala assim, o saber liberta.
porque ela usava anticoncepcional desde os 17 anos, hoje ela tem 21, e ela, assim, ela vive, assim, maravilhada, ela disse que nunca pensou que pudesse viver desse nível, né? E ela aplica esse método, né? Essa aluna aplica esse método de se conhecer e de usar o preservativo na fase fértil. E é isso, Ju. As meninas, acho que quanto mais a mulher se conhece, menos medo ela tem de engravidar. Porque, por exemplo, Sim. a mulher que não se conhece, ela usa o DIU de cobre, vamos dizer. As que usam DIU não se sentem seguras e protegidas. Então, do que adianta você colocar um método que vai te provocar uma inflamação dentro de você, dor, aumento do seu fluxo, não sei o quê. A não ser que você seja uma mulher que não tenha nenhum desses efeitos colaterais, que também tem mulheres que se dão muito bem, mas existe uma porcentagem, está comprovadamente, né, está comprovado que tem mais cólica, aumento de fluxo, muita dor, e essas mulheres, então, se sujeitam a isso, mas continuam com medo de engravidar. Mas esse medo surge da onde? Da falta de informação. Por isso que o primeiro passo de todos a ser dado é isso que você falou, é isso que eu acredito que é o autoconhecimento. Saber como o seu ciclo funciona. Sem isso, acho que nada funciona, nada vai para frente. Sim, concordo. Concordo completamente, não tem nem o que falar. Eu tento ter o cuidado de não colocar isso de forma agressiva, porque a gente não sabe o que está se passando, né, com aquela mulher. Então, tem que ter realmente um cuidado. Acho que você tem um cuidado muito grande para falar sobre isso. E só depende da própria mulher de entender o que está acontecendo e ter a vontade, né, mesmo, né, a falar, não, agora é o momento, eu quero me conhecer, eu quero parar com isso, com anticoncepcional, ou não, sou muito feliz com anticoncepcional e vai ser para sempre assim, tudo bem também. Né? A gente tem que saber que tem um risco, né? Tem, as meninas, risco elas... tem que ser informado, porque não é uma balança. A gravidez não tá aqui, o anticoncepcional aqui, não é assim que funciona. Não é assim, vou parar de tomar, vou engravidar, não é... Mas isso o problema é a cultura que é passada, né? Exatamente. E estou trabalhando nesse sentido de divulgar como é possível viver segura e protegida, mesmo sem usar o anticoncepcional. Sim. Porque a principal ferramenta que nós temos está com a gente, que é o nosso corpo. É só a gente se observar e, na fase fértil, usar o método adequado, sem hormônio, claro, né? Eu quero agradecer, assim, de coração, pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar, que foi o que eu falei. Muitas vezes eu só apresento o que aconteceu e não tenho a oportunidade de dar minha opinião e realmente mostrar como eu estou hoje, né? Que, graças a Deus, estou muito bem, estou feliz. Foi uma coisa que me fez amadurecer. Foi horrível na época, mas hoje em dia me fez a mulher que eu sou hoje. Então... Não desejo para ninguém que isso aconteça, mas eu sou feliz que aconteceu comigo, que eu tive a oportunidade de passar para outras mulheres e viver feliz hoje, né? Viver normalmente, que é o que me deixa mais feliz, né? Tá com saúde, bem, mas que eu possa passar para outras mulheres também essa informação e a possibilidade de mudar para essas mulheres, né? Muito obrigada mesmo por ter me dado essa oportunidade. Eu que agradeço, de verdade, né? Juliana, prazer conhecê-la. Não consigo chamar de Juliana, só chamo de Ju, como você já conheceu. Pode chamar de Ju, não tem problema. Foi prazer te conhecer também, viu? Foi muito legal. Muito legal. Muito obrigada. Um beijão. Obrigadão pelo seu tempo. Beijo. Tomei muito seu tempo. Imagina. Beijo pro seu filho também. Obrigada. Tchau. Beijo.